Olá, irmãos e irmãs, com grande alegria estamos reunidos mais uma vez como igreja, cada um no seu cantinho, cada um no seu lar, em família, para, como uma grande família, a família da Primeira Igreja Batista da Freguesia, glorificarmos a Deus e proclamarmos as boas novas do seu reino. Quero também saudar irmãos que estão fora do nosso estado, fora de nossa cidade, fora do nosso país e que estão já colocando como rotina reunir-se conosco. Siga a prática da nossa igreja, reúna a sua família, cultue com a família e participe conosco desta oportunidade de culto e de alegria. Eu quero, nessa introdução, convidar a irmã Juliana para que ela possa dar uma orientação aos irmãos em como se inscrever em nosso canal. Ela estará explicando com detalhes como os irmãos devem proceder para se inscrever. Olá, irmãos, tudo bem? O pastor Jonanias pediu para eu gravar esse vídeo para vocês, para explicar duas coisas que são bastante importantes aqui para o nosso canal do YouTube da igreja. E por isso que os irmãos estão vendo, eu estou compartilhando a tela do meu celular e vocês estão escutando a minha voz e não estão me vendo. Isso é para facilitar que vocês também possam fazer depois. São duas coisas importantes que a gente precisa. Um é aumentar a quantidade de inscritos do canal. Isso vai fazer com que a gente seja também mais divulgado pelo YouTube. E outro é clicar nas notificações para que você receba automaticamente uma notificação do YouTube toda vez que subir um vídeo novo no canal da igreja, sem depender que eu, como secretária, ou qualquer outro irmão da igreja compartilhe os links com vocês. Tá ok? Então vamos começar com a parte de se inscrever no canal. Os irmãos estão vendo que lá no início aqui da minha tela do celular, lá no topo, tem o logo da igreja e o nome do canal da igreja. E logo embaixo do nome, um pouquinho mais abaixo, está escrito inscreva-se. O irmão vai clicar na palavra inscreva-se e aí você observa que a palavra muda. Ela agora ficou inscritos, quer dizer, ok, você se inscreveu no canal da Igreja da Freguesia. Do lado da palavra inscrito, tem um sininho, vocês conseguem observar? Para que vocês recebam todas as notificações toda vez que entrar um vídeo novo no canal da igreja, basta você clicar nesse sininho, eu vou fazer agora para os irmãos verem. E aí você vai escolher todas, porque você pode personalizar ou não receber a notificação, o que não faria sentido. Então você vai clicar em todas e aí a partir de agora você vê que o sininho agora tem como se fosse que ele estivesse badalando. Essa é a ideia que eles estão querendo mostrar com essa imagem. Então agora a gente está inscrito no canal e está recebendo notificação do canal. Isso é bom para o canal da igreja, isso é bom para os irmãos e isso facilita com que a gente seja mais visto, não só pelos irmãos da nossa igreja, mas pelas pessoas que estão navegando na internet. Tá bom, irmãos? Depois, futuramente, eu vou mandar um outro videozinho mostrando como você curte e compartilha os vídeos do canal da igreja. Isso é muito importante, irmão. Divulguem o nosso canal, divulguem com os outros irmãos da igreja que vocês tenham contato, tá? Porque ainda, mesmo depois já de praticamente 30 dias que a gente está isolado e não está podendo se reunir presencialmente, que os cultos estão sendo todos transmitidos online, ainda tem alguns irmãos que não sabem que a igreja está transmitindo tudo pelo YouTube. Então, por favor, se você conhece ou se você tem contato com algum outro irmão, compartilhe essa informação, passe a informação que a gente está passando tudo pelo YouTube, cultos, estudo bíblico de quarta-feira, culto de oração, devocional todos os dias às 10 horas da manhã, EBD aos sábados às 9 horas da manhã e no próximo mês agora de maio a gente vai ter muitas outras novidades no canal, porque a gente ainda por enquanto não está se reunindo presencialmente. Então ajude a igreja a estar em contato com outros irmãos da igreja que ainda não estão sabendo e também compartilhe a informação do nosso canal com outros amigos, com vizinhos, com conhecidos, porque isso também é uma forma das pessoas ouvirem um pouco mais de Jesus, tá bom? Depois, num outro vídeo, eu explico como curtir
ou descurtir e compartilhar os vídeos. Tá bom, irmãos? Obrigado pela ajuda. Um abraço. Tchau, tchau. Irmãos, neste culto intercedamos pelos irmãos e irmãs que estão ativos, pensando e agindo o tempo todo para que a chama administrativa, eclesiástica de nossa igreja continue acesa e brilhante e nossa igreja continue atuante. Oremos pela irmã Ana Cláudia e família, o esposo e filho, nossa educadora religiosa. Oremos por Mateus Menezes, nosso técnico que possibilita essa transmissão. Oremos pela irmã Ângela, nossa missionária, que está ativa, atenta em relação aos pequenos grupos e em relação aos aconselhamentos. Continuem enviando para cá aqueles que se decidem na sua casa para que tenhamos uma possibilidade de acompanhamento. Oremos pelo pastor Marcos Braga, nosso ministro de culto, que nos ajuda com a música. Esses queridos estão trabalhando ativamente e mesmo com os devidos cuidados pessoais, se autoprotegendo, eles se deslocam até o gabinete pastoral para planejamentos, gravações de nossos cultos, estudos e mensagens. Que o Senhor Deus abençoe e guarde a todos. Que as bênçãos celestiais sejam múltiplas sobre a vida de vocês nesta manhã de domingo, sobre a família de cada um reunido nesta manhã. Que o amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão proporcionada pelo Espírito Santo seja uma realidade entre nós, uma realidade em sua família, uma realidade em sua vida. Cantemos com o pastor Marcos Braga nesta oportunidade. Cante em seu lar, cante com a família. Estejamos cantando com alegria como se estivéssemos em nosso templo. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tu
tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da vida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre,
meu mestre. A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre, o meu caminho é do mestre, minha esperança é meu mestre. Meus queridos, passemos ao momento do ofertório. Eu tenho agradecido do fundo do coração pelo carinho, pela preocupação, pela atenção dos irmãos, o zelo dos irmãos, a fidelidade dos irmãos à igreja e ao nosso Deus na manutenção do culto. Nós agradecemos aos irmãos que têm fielmente feito os depósitos na conta da igreja. Continuemos nessa direção para que a igreja continue cumprindo com o seu dever com os funcionários, com as despesas que temos naturalmente. Que Deus possa abençoar a todos. Bendito é o Senhor nosso Deus, majestoso, poderoso em seus feitos, em favor é o Senhor. Tudo pertence a Ele, tudo é dele, tudo provém dele. Glória e majestade a Ele pertencem, e é na sinceridade da nossa alma que voluntariamente contribuímos com os nossos dízimos, nossas ofertas, para a manutenção da pregação da mensagem do Senhor no mundo. Oremos. Pai, te agradecemos pelo zelo dos teus filhos. Pedimos que nesta oportunidade de apreensão, de insegurança no mundo, os teus filhos possam estar abrigados debaixo de tuas mãos protetoras, tanto preservados na saúde física quanto emocional e espiritual, e tendo, Senhor Deus, a provisão para o sustento da família, para o sustento daqueles que amam e daqueles que estão passando por necessidade nessa oportunidade. Continue, Senhor, promovendo bênçãos sobre a tua igreja, bênçãos materiais. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você tem se reunido como igreja em família? Eu quero sugerir a você que talvez esteja usando esse momento como seu devocional, como seu momento de comunhão com Deus, mas sem se preocupar com os demais da sua família, eu quero sugerir que as famílias da PIB Freguesia reúnam na sala, diante do televisor, para esse momento de culto. Se eles não podem vir até aqui, se eles não vêm até aqui por alguma circunstância, que eles pelo menos se reúnam na sua sala e tenham oportunidade não apenas de ouvir os cânticos, de participar da nossa vida eclesiástica, como ouvir as mensagens que estão sendo pensadas, que estão sendo elaboradas com oração para este momento das nossas famílias. A propósito, quero lembrar que está se aproximando o mês de maio e a partir do primeiro domingo de maio nós estaremos reunidos no mês da família e conduzindo o culto nessa direção. Por isso, nós insistimos em que comecem desde agora a reunir a família. Tenha em mãos sua Bíblia para acompanhar a leitura do texto bíblico e observar em sua Bíblia os textos que são citados ao longo dos comentários bíblicos e do comentário desses sermãos que temos colocado para vocês. O título da mensagem desta manhã: Pecado, Perdão e Juízo. Procurem não conversar durante a mensagem
ouçam-na. Deus vai lhe falar particularmente através dela. Ouça a mensagem. Quero tomar como texto bíblico nesta oportunidade a carta de Paulo à igreja em Roma. Vou tomar o primeiro capítulo e do primeiro capítulo os versículos 21 a 32. E no capítulo 2, os versículos de 1 a 6. E depois dessa carta de Paulo aos Romanos, quero ler também no livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 20, os versículos 11, 12 e 15. Passemos à leitura do texto sagrado nesta oportunidade. Considerando que desprezaram o conhecimento de Deus através da sua palavra, Deus os permitiu seguirem a inclinação de suas próprias mentes depravadas, que os conduzem à prática de tudo o que é reprovável. Então, tornaram-se cheios de maldade, malícia, injustiça, ganância. Tornaram-se corruptos, invejosos, perversos. Tornaram-se indolentes, mentirosos, desastrosos, homicidas, arrogantes, presunçosos. Assumiram a postura de inimigos de Deus e criaram novas modalidades de praticarem o mal, o pecado e toda sorte de pecaminosidade. Tornaram-se desobedientes aos pais, desobedientes às leis de Deus. Tornaram-se desleais, desrespeitosos, sem amor no coração, sem amor ao próximo, sem amor à família, sem amor a Deus. Apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara seu juízo de morte a quem tais coisas praticam, não somente as continuam praticando, como também aplaudem e defendem aqueles que tais pecados cometem e se corrompem com eles. Romanos 2, de 1 a 6. Portanto, digo-vos ser indesculpáveis aqueles que tais atos praticam, lembrando que Deus retribuirá a cada um conforme seu procedimento. Corrigindo, Romanos 2, versículo 6. Texto de Apocalipse. Então, eu vi um grande trono branco e assentado sobre ele aquele de quem fugiu a terra e os céus. E vi aqueles que morreram, grandes e pequenos, diante do trono. E vi ser aberto o livro da vida. Vi também serem abertos outros livros e as pessoas sendo julgadas pelas anotações constantes nos livros, de acordo com os seus feitos, com os feitos de cada um. E todo aquele cujo nome não constava no livro da vida, entrou em tormento, lançado no lago de fogo. Oremos ao Senhor. Senhor,
eu quero pedir um milagre neste culto. Que meus irmãos e irmãs e todos os que ouvirem o som da minha voz possam ouvir no fundo, no profundo de suas almas, não a minha, mas a tua voz. Que esta mensagem, Senhor, seja o instrumento do Espírito Santo para provocar na vida daqueles que me ouvem um novo posicionamento de vida, alento e força para aquele salvo que está fraquejando e arrependido, salvação e transformação para aqueles que, perdidos, hoje se propuseram a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Em nome de quem oramos. Amém. Esse texto, meu querido irmão, minha querida irmã, amigo que me ouve, diz que Deus se afasta do homem que age distante da sua pessoa, que Deus se afasta do homem pecador que se torna depravado, que se deleita na prática do pecado. Já houve ocasião em que Deus destruiu a maior parte da humanidade, quase a sua totalidade, por causa da depravação moral e da violência humana. Esse relato bíblico histórico acha-se registrado no livro de Gênesis, capítulo 6. O relato bíblico diz que Deus trouxe o dilúvio sobre a terra, a submergiu, matando toda a civilização humana, salvando-se apenas Noé, esposa, seus filhos e noras, num total de 8 pessoas, porque eram tementes a Deus. E Noé andava na presença de Deus. Na ocasião, diz o texto, Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade, de toda a criação, é vindo perante mim, porque o homem tornou-se violento e perverso. E por isso, por causa da sua violência e perversidade, destruirei a humanidade. O dilúvio, meu querido, foi o juízo de Deus sobre o homem por ele criado, por causa dos pecados do homem, da desobediência do homem, do afastamento do homem da pessoa de Deus, o Criador. Deus não suportou o aviltamento moral daquela geração, não suportou a malignidade em seus corações, na alma humana, e os destruiu, e as suas obras totalmente destruídas sob as águas do dilúvio. Deixa-me dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, meu dileto e atencioso ouvinte, que Deus não mudou. Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus não muda, que Ele é hoje o mesmo Deus de ontem e amanhã será o mesmo Deus de hoje. Deus não mudou e não mudará a sua posição em relação ao pecado. Deus continua não suportando o pecado hoje, como não suportava nos dias de Noé, nos dias quando o dilúvio inundou a terra e a cobriu de águas. Pastor,
Então, por que Deus não faz nada? Porque Deus não age agora. O mundo está envolto em pecado, está numa situação insuportável para qualquer pessoa que pensa sensatamente e que pensa segundo a Bíblia, porque Deus não age. Porque Deus não faz nada. Muita gente tem me questionado sobre isso. E eu respondo que Ele está fazendo. E nesta manhã, Ele está fazendo. Ele está avisando e permitindo tempo para que a humanidade se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Mas não tenham dúvida, o dia do juízo virá. E naquele dia a terra e as obras que nela há se queimarão. Esse texto está na carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 7. Por favor, confira lá. Mas os céus e a terra que agora existem, escreveu Pedro, pela mesma palavra que autorizou o dilúvio, se reservam para o fogo até o dia do juízo e perdição dos homens ímpios. Deus só está sendo compassivo conosco. Ele está esperando, por exemplo, que você, meu amigo, se arrependa e volte-se para Ele. Ele odeia o pecado que há em ti, mas ama você que é pecador. Ele está sendo paciente e longânimo, mas esta longanimidade do Senhor terá um fim. E nesse dia, o juízo divino acontecerá. No dia do juízo, Deus julgará as tuas ações, os teus pensamentos, as tuas palavras. Deus, meus queridos, nos julgará em todos os aspectos da nossa vida existencial, do berço à sepultura. Tudo está sendo registrado pelo Senhor. E naquele dia aflorarão, hão de aflorar, hão de vir à tona, hão de estar exposto diante de ti e dele. Tudo na sua vida, tudo na minha história será avaliado por Deus, posto na balança divina, e eu e você estaremos lá para respondermos diante do Senhor. No juízo, meu querido ouvinte, meu querido irmão e irmã, no juízo não haverá justificativa, não haverá jeitinho, não haverá desculpa. Os nossos pecados ocultos, aqueles que imaginamos bem guardados, serão revelados, pois não são segredos para Deus. Aquilo que você escondeu do seu cônjuge, aquilo que você escondeu dos seus pais, dos teus líderes religiosos, da tua igreja, não são segredos para Deus. Vocês conhecem, alguns conhecem bem o Salmo 139, lá o salmista fala sobre isso. Se for aos céus, se galgar as alturas, tu ali estás. Se descer as profundezas do mar, tu ali estás. Se for a qualquer parte da terra, ali encontrarei a tua presença. Deus é onisciente, onipresente, Ele é onipotente. Ele sabe, Ele vê, Ele conhece, Ele pode tudo. Tudo está registrado nos livros que serão abertos no dia do juízo. Amigo,
não haverá desculpa, não haverá justificativa, não haverá perdão para os pecados lá registrados. A Bíblia conta a história de um rei mau, um homem inescrupuloso, depravado e cruel. Eu quero falar sobre esse rei nesta noite, nesta manhã, porque ele cometeu muitos erros que talvez você esteja praticando, e talvez a história dele possa alertá-lo e abençoá-lo, possa servir de exemplo. Ele, esse rei inescrupuloso, cruel, pecador, não escapou das consequências dos seus erros. E nem você escapará. E é isso que o Senhor quer te avisar nesta manhã. A história desse rei está registrada nos livros de 2 Reis, capítulo 21, e 2 Crônicas, capítulo 33, livros do Velho Testamento. O nome desse rei, Manassés. O pai de Manassés era um crente, um rei piedoso, um rei crente e piedoso. O lar de Manassés tinha toda uma atmosfera religiosa, onde o nome do Senhor, do Deus de Israel, era honrado e a sua palavra respeitada. Manassés, desde menino, via seus pais orando e participando das cerimônias religiosas no templo. Ele via os seus pais lendo ou ouvindo a Torá, ouvindo os homens de Deus, os profetas que falavam em nome de Deus. Mas na adolescência, Manassés tornou-se vaidoso e insolente. Tornou-se um jovem rebelde, um jovem que menosprezava os conselhos paternos, não ouvia a orientação da mãe, não atendia os conselhos da corte. Ele queria liberdade. Como príncipe, considerava-se superior a todos e desejava fazer o que queria sem medir consequências. Manassés não queria ninguém lhe dirigindo a vida, ninguém lhe dizendo não, limitando os seus atos, aquilo que ele desejava fazer. Então, ainda muito jovem, Manassés precisou assumir as responsabilidades do trono no lugar do pai que morreu. Manassés tornou-se rei. Agora, com poder nas mãos, apesar de criado no conhecimento de Deus, o rei Manassés desprezou a Deus e dizia não crer em Deus. Não creio em nada do que dizem sobre Deus, dizia ele. Não creio nas profecias. Não creio nos profetas que dizem serem homens enviados por Deus. Eles são mentirosos, charlatões. Eu sou o rei. Eu faço as leis. Eu não reconheço nem respeito as leis de Deus. Manassés tornou-se um rei déspota, um homem mau, indigno, imoral, idólatra. Amados, queridos do Senhor, a Bíblia diz que Deus abomina a idolatria mais do que qualquer outro pecado. E hoje,
Preste atenção. Hoje, somam-se em milhões os que são culpados perante Deus do pecado da idolatria. Destes milhões, lamento informar, milhares e milhares frequentam os cultos evangélicos, são membros de nossas igrejas, e deixa-me particularizar, são membros de nossas igrejas batistas, e particularizando mais ainda, são membros de nossa igreja, PIB Freguesia. Aí, no caso, não são milhares, mas algumas dezenas. Com base no que diz a Bíblia, idolatria é tudo aquilo, ou tudo aquilo que substitui Deus, que substitui Jesus Cristo, que substitui o Espírito Santo em seu coração, em nosso coração, na nossa alma. Tudo aquilo que substitui o Senhor, qualquer outro bem, qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. A quem idolatra a família, pai, mãe, irmãos, cônjuge, filhos, netos. Nós devemos querer bem, devemos amar, devemos ter pai, mãe, irmãos, cônjuges, filhos, netos em uma alta posição, mas nunca acima de Deus, nunca no lugar de Deus. A quem idolatre bens, dinheiro, casa, apartamento, carro, computador, negócios, etc. Tudo isso é muito bom, tudo isso necessário, devemos nos esforçar por isso, por essas coisas, mas nunca o seu carro, o seu bem, a sua casa na praia, o seu apartamento, o seu negócio pode estar acima dos seus interesses em relação a Deus. Se você colocar, estás idolatrando esse bem e desprezando o Senhor. A quem idolatre ídolos do esporte, da música, do cinema, e que não duvidam nem um instante em trocar o Senhor por esses ídolos. Manassés amava mais a si mesmo do que a Deus. Ele se auto-idolatrava. Ele amava mais o seu reino, o seu poder, a sua riqueza, a glória de um rei, de uma autoridade judaica ou israelista. Ele amava essas coisas mais do que a Deus. E não tardou. Ele estava se curvando e se reverenciando ante Baal, para quem mandou erigir, construir um altar. Nada contra as pessoas que usam com orgulho, ostentam, especialmente quando ganham campeonato, as camisas dos seus times. Mas alguns destes se envergonham em usar a camisa no ônibus, no trem, no metrô, no local de trabalho, que identifique a sua fé em Cristo Jesus ou identifique a sua igreja, o seu grupo religioso. Deveríamos ter o mesmo orgulho, defender com a mesma garra quando alguém censura, desacredita, quando alguém zomba do nome de Jesus e dos princípios de nossa fé, tal como o fazem defendendo as cores do seu time.
Isso é idolatria. Manassés adorava ser carnal e logo se viu envolvido por um outro pecado, o da imoralidade. Milhões de pessoas hoje são culpadas perante Deus pela prática desse pecado, imoralidade. E nós podemos pensar na imoralidade focando a pornografia. Quantos gostam dos filmes pornográficos, da literatura, livros e revistas pornográficas, dos sites pornográficos na internet? Quantos gostam do sexo extraconjugal? Se sente mais homens, mais mulheres, mais atraentes. E frequentam casas noturnas, casas de tolerância sexual, hotéis e motéis, autênticos templos ao Deus sexo, onde o Deus da imoralidade é cultuado e adorado. Uma das coisas terríveis dos nossos dias, meus queridos e queridas, é a prática pornográfica, o comportamento imoral, o estímulo à sexualidade provocada pela mídia social, pela mídia carnal. E, meus queridos, a prática pornográfica vicia, ela suja a alma das pessoas. E essa prática tem desviado jovens como Manassés, que criados na igreja, que criados no temor e conhecimento do Senhor, eles estão sendo seduzidos e arrastados, levados à morte espiritual e física pelo vírus contagioso do pecado. E aí nós podemos enumerar o sexo precoce na adolescência. Meninos e meninas sendo levados à prática do sexo precoce. O transtorno bissexual, homem a homem, mulher a mulher. Qualquer coisa que passa dessa relação, diz a palavra de Deus, é corrupção e imoralidade. Sexo extraconjugal, já falamos. Alcoolismo, drogas químicas e outros vícios mais. Tais atos comportamentais estão registrados, são do conhecimento de Deus, e as pessoas que praticam tais atos serão culpados no juízo. Talvez preocupado, você esteja se perguntando, e eu já trouxe essa ideia em sermão recente: como posso me livrar de tais pecados? Pastor, como posso me livrar da pornografia, das novelas, dos filmes imorais, das bebidas, das drogas, do sexo fácil e indecente? Vocês estão aí, nas ruas, em toda parte, no dobrar da esquina. Pastor, como viver uma vida pura e santa no padrão divino, cercado todos os dias no ambiente em que vivo, no trabalho, nos estudos, na condição, por essas coisas tentadoras? A minha resposta, meu querido, não pode. Você não pode, sem a ajuda de Deus. Por isso, eu o aconselho a entregar a sua vida a Deus, para que você receba poder espiritual, dado pelo Espírito Santo, para dizer não ao pecado. O apóstolo Paulo,
escreveu 2 cartas aos crentes da Igreja do Senhor que residiam em Corinto, uma cidade corrompida, iníqua, como é a nossa querida cidade do Rio de Janeiro, como são as grandes cidades do Brasil, como São Paulo e outras grandes cidades do planeta. Nas cartas, o apóstolo Paulo conclamava os membros daquela igreja a fugirem dos pecados carnais oferecidos na cidade. O apóstolo Paulo os conclamava a fugirem das coisas espiritualmente impuras, tidas e ditas por aquela sociedade como normais. O mesmo digo eu aos membros da PIB Freguesia nesta manhã e aos diletos ouvintes, aos amigos queridos que me ouvem. Fujam. Saiam do convívio satânico em que você se encontra. Meu querido jovem, membro da minha igreja, aqueles que estão compartilhando conosco o dia a dia na vida íntima de nossa igreja, fujam, saiam do convívio satânico em que se encontram, escape da ciranda pecaminosa em que estás envolvido. Não pratiques os pecados que a sociedade oferece como natural e prazeroso. Ele é prazeroso, sim, é sim, mas não é natural e leva à morte, morte espiritual e à morte física precoce. Diga não aos pecados, porque no juízo serás culpado de suas práticas. Você que está nessa situação de prática pecaminosa, volte agora mesmo para Cristo e arrependido, peça e obtenha o perdão. Você que está afundando no poço movediço do pecado, ninguém que está afundando num poço de areia movediça escapa sozinho. Alguém precisa ajudá-lo. E do poço movediço do pecado, só o Senhor Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, pode resgatá-lo. E Ele pode fazer isso agora mesmo. Hoje está muito em moda as pessoas dizerem não crer em Deus. E dizerem-se agnósticas, não crendo nem mesmo no diabo. Acham-se importantes, dizendo não crerem na existência do céu, e acham engraçado quando alguém admite haver inferno, lugares onde viveremos a eternidade após essa vida física daqui, criamos ou não. Manassés também foi culpado de não crer nessas verdades irrefutáveis da Bíblia. Manassés foi culpado de praticar uma religião sem Deus, um culto sem Deus, um culto auto-idólatra. Em todo o mundo hoje, observa-se o fenômeno da descrença em Deus e das verdades relacionadas à existência dos céus, inferno e diabo. Entretanto, contraditoriamente, multiplicam-se as seitas espiritistas e até adeptos da marca 666, o número da besta, que já tenho visto algumas vezes estampado em plástico nos vidros dos carros. A Bíblia afirma e confirma que o diabo existe,
que Ele é um ser espiritual real, que Ele fala às nossas mentes, que Ele tenta a alma humana, que Ele é mentiroso e enganador, que Ele realiza coisas espantosas e miraculosas, que Ele aflige, magoa, oprime, deprime as pessoas, que Ele domina e destrói as pessoas incautas. A Bíblia diz que Ele conhece e cita de forma distorcida a palavra de Deus. A Bíblia diz que Ele causa enfermidades físicas e mentais, que Ele perverte a moral das pessoas, que Ele frequenta os lugares onde os filhos de Deus se reúnem, igrejas e lares, procurando semear discórdia, divisão, separação nas famílias e entre os crentes na igreja. Deixa-me fazer uma observação a essa altura. Quero dizer a alguns que já usaram essa expressão, e acredito que na minha igreja haja alguns, há muita gente que se dizem agora, até uma palavra engraçada, desigrejados. Deixa eu dizer para vocês que o diabo tem muita simpatia pelos chamados crentes desigrejados. Está muito em moda essa expressão nesses dias. Sabe por que ele tem muita simpatia? Porque estes, os desigrejados, não se alimentam espiritualmente, não recebem a alimentação espiritual necessária. Por causa do desgaste com o pecado, perdem a comunhão espiritual com o Espírito Santo, deixam de ser íntimos do Espírito Santo e são fáceis, são presas fáceis às ciladas satânicas. Meu querido, se você é um destes, procure uma igreja séria, onde a palavra de Deus seja estudada, onde o livro de Deus seja amado e explicado. A Bíblia diz que para ele, o diabo, foi preparado o inferno, também chamado de lago de fogo, e que para esse lugar irão os homens ímpios, os pecadores não perdoados. Faço outra observação aqui. Pecadores todos nós somos. Pecadores todos nós somos. Paulo diz aos Romanos, todos pecaram, todos pecaram. Ele diz mais lá no mesmo livro, não há justo nenhum sequer. Vou repetir, pecadores todos nós somos. Pecadores perdoados, somente aqueles que são resgatados do pântano pecaminoso por Jesus. A Bíblia diz que o diabo espalha falsas doutrinas através dos seus falsos profetas, aspas, falsos pregadores, procurando confundir a mente dos crentes que desejam viver na presença de Deus. Cuidado, irmão, com o que estás ouvindo, mesmo que a Bíblia esteja aberta. Se acostume a tirar suas dúvidas e a compreender a palavra do Senhor com aqueles líderes que o Senhor mesmo colocou em tua vida para abençoá-los. Vou repetir, o diabo tem usado falsos pregadores, procurando confundir a mente daqueles que desejam viver na presença de Deus. O diabo é chamado na Bíblia de muitos nomes. Falsificador e mentiroso, ele tem muitas identidades. Ele é identificado biblicamente como anjo decaído, príncipe dos demônios,
adversário. A palavra Satanás significa adversário, traidor, mentiroso, pai da mentira. Ele, o diabo, oferece glória, promete poder e fama, disponibiliza holofotes sociais, o paraíso nesta vida terrena. Mas, após essa vida aqui, medida em poucas décadas, ele não tem nada para oferecer às pessoas que são levadas por ele a um lugar de trevas e tormentos na eternidade. Foi para esse lugar peçonhento que Manassés se voltou. Foi para esse ser peçonhento que Manassés se voltou, o diabo, Satanás. Foi por esse asqueroso personagem que Manassés trocou o Senhor. Manassés então passou a servir a um Deus falso, através de uma falsa religião, a religião do eu quero, eu posso, eu faço, eu tenho direito, eu tenho livre arbítrio. Você tem livre arbítrio, mas não deve arbitrar pelo pecado. Você pode fazer, pode cometer, sabendo que terá um preço a pagar. Manassés dizia: eu posso rejeitar a Deus, não quero ouvir a voz de Deus através dos seus profetas. E nesse sentido, meus queridos, Manassés serviu de ferramenta diabólica para a prática do mal. Manassés tornou-se um rei sádico, torturador, assassino que sujou as mãos com o sangue dos seus súditos derramados pelas ruas e vielas de Jerusalém. Nos dias de Manassés era comum, muito comum, ver corpos espalhados pelas ruas, mortos pela guarda real, a mando do rei. Manassés mandou matar, por exemplo, o profeta Isaías, que foi cerrado ao meio nas masmorras do palácio de Manassés. Manassés foi um rei desrespeitador. Ele foi desrespeitoso com seu povo, com sua família, seu próprio lar. Ele foi desrespeitoso e traiu o próprio Deus de Judá, nação da qual ele era monarca. Você já traiu Deus? É possível alguém trair Deus? Eu conheço um que traiu, Judas, o Iscariotes. Ele traiu Jesus com um beijo. Ele o trocou por 30 moedas de prata. Você que se declara um crente, você que foi batizado recebendo o batismo bíblico para aquele que crê, você que é membro da primeira igreja batista da freguesia, ou qualquer outra igreja cristã evangélica, séria, se você continua praticando prazerosamente os pecados da carne que tenho mencionado nesta mensagem, você está sim traindo ao seu Deus. Então eu afirmo, sem nenhuma reserva, com o amparo da palavra de Deus, eu afirmo, você é um traidor do Senhor, tal como Judas, pois você está trocando valores do reino espiritual que ele está te oferecendo, que ele tem te oferecido, que ele tem colocado ao seu dispor, por efemeridades
desta vida. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos segredos e que um dia Ele trará à luz o que hoje está escondido em nossa intimidade. Tudo que você faz, duas pessoas conhecem muito bem. Vou repetir. Tudo que você faz, duas pessoas conhecem muito bem. Então deixou de ser segredo. Você e Deus. Não te esqueças. Deus conhece os nossos corações. Ele sabe, Ele vê, Ele lê o que está sendo registrado em nossas mentes. Livros que serão abertos no dia do juízo. Deus um dia avisou a Manassés que ele responderia pelos seus pecados. Deus está avisando hoje a você que um dia os teus pecados estarão diante de ti para você responder diante dele por esses pecados. Deus avisou a Manassés, mas ele não quis ouvir. Deus avisou a Manassés, mas ele não quis dar ouvido ao soberano aviso divino. E até mandou matar o mensageiro o mensageiro de Deus que falava em nome do Senhor, o profeta Isaías. Talvez você não esteja muito à vontade ouvindo essa mensagem. Talvez você esteja até um pouco aborrecido comigo, mas ela é um aviso de Deus para você. Saiba que pelo fato de você não dar ouvido a essa pregação, isto não mudará o seu destino final. Não mudará o que está estabelecido na palavra de Deus. O seu destino, preste atenção, o seu destino só será mudado se você, aceitando que é um pecador, se arrepender e pedir e obter o perdão, iniciando uma nova vida em Cristo Jesus. Eu condicionei pedir e obter, porque, como disse ainda há pouco, Deus conhece os nossos corações. Você não pode pedir perdão apenas pela emoção, pela preocupação dessa mensagem, mas que esse pedido de perdão seja sincero, venha do profundo da sua alma, no desejo de mudar a sua vida a partir de agora. E aí sim, você estará perdoado, e a palavra de Deus diz que o Senhor não se lembrará mais dos teus pecados, e assim Ele estará estendendo as mãos para você e te retirando do lodaçal, do pântano, do pecado, para uma nova vida em Cristo Jesus. Não ouvir o aviso de Deus não impedirá as circunstâncias que os teus erros trarão sobre você. Esteja certo disso. É bíblico. Fique ciente disto. E alguns temos visto exemplos na vida prática. Você hoje, talvez, pareça uma pessoa feliz, longe de Cristo e dos compromissos que uma vida com Deus exige. Mas cuidado, você está cumprindo a vontade de um ser espiritual que não te ama e que vai te levar para a segunda morte, que será o tormento eterno do lago de fogo com ele. Preste atenção, o juízo acontecerá, o juízo dos teus feitos virá sobre você e você responderá pelo desprezo ao teu Deus Criador. Então um dia, o exército babilônico cercou e sitiou Jerusalém. Manassés não tinha amigos, ele não tinha amizade entre o povo de Deus, e ninguém se importou quando ele
preso, subjugado e levado preso pelas ruas por um anzol preso nas narinas, e depois levado em uma gaiola, em uma jaula, por quase 3.000 quilômetros para ser colocado no calabouço babilônico, uma prisão suja, escura, com criminosos comuns, para esperar a morte certa. Ninguém se importou, ninguém se lastimou. Quero observar um detalhe, porque falei sobre esse jovem recentemente. Enquanto Manassés era colocado em uma cela fria e escura, tal como a sua alma, Daniel, um jovem de 14 anos, adolescente, crente, levado pelo mesmo exército, na mesma ocasião brilhava na corte babilônica e era convidado para morar no palácio de Nabucodonosor. Manassés ficou emocionalmente e fisicamente doente. Ficou deprimido, abatido, moralmente derrotado, ao perder o status de soberano e ser jogado numa cela comum, com criminosos comuns, e ali esquecido para morrer. Politicamente, Manassés estava acabado, sem esperança. Ele estava sofrendo e tinha agora consciência que os seus erros que o levaram àquele calabouço, a sua consciência o atormentava. E agora ele avaliava-se e tinha tempo para lembranças da infância e dos ensinos recebidos de seu pai, de sua mãe. E lembrou-se até do Deus a quem seu pai adorava. E então, Manassés, como filho pródigo da palavra de Jesus, se autoexaminou e tomou consciência da sua situação espiritual. E ele reconsiderou os seus atos pecaminosos praticados. E ele se envergonhou perante o Senhor daqueles atos. E Manassés se arrependeu. E Manassés orou ao Senhor, ao Deus de Israel, que lhe fora apresentado na infância por seu pai. E descendo do seu pedestal real, Manassés pediu perdão ao Altíssimo, reconhecendo a sua majestade eterna. E ele se reconheceu homem perverso e pecador, um ser desprezível e merecedor das consequências deles advindos. Mas ele queria, ao menos, a certeza do perdão divino. Deixe-me perguntar uma coisa a você. Se você fosse Deus, perdoaria Manassés? O que você faria com Manassés se fosse Deus? Lembra-te que ele mandou serrar um dos profetas que foram avisar Manassés, alertá-lo do seu caminho tortuoso. Sabe o que a Bíblia diz, meu querido irmão, minha irmã, meu ouvinte, meu jovem? A Bíblia diz que Deus é misericordioso. E diz mais, a Bíblia diz que grande é a misericórdia do Senhor. E sabe o que Deus fez? Deus perdoou Manassés. Deu paz ao coração de Manassés. Deu tranquilidade ao coração de Manassés. Ele estava lá no cárcere, frio, sujo, envolvido com os mesmos elementos, mas ele teve paz, alegria em seu coração, sentiu-se perdoado, sentiu-se aliviado. Lembram-se do que eu disse no início dessa mensagem? Eu disse que Deus não muda. Deus não muda. Então, eu posso dizer para você, meu querido amigo, irmão, irmã,
meu jovem, que Deus continua misericordioso. A Bíblia diz que o perdão que possibilita a vossa salvação, o resgate da vossa alma, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, diz a Bíblia. A salvação não é pelas obras. É interessante observar que o castigo eterno, é consequência do pecado. Os registros no livro da vida servem para a condenação daquele que não foi perdoado. Mas a salvação não é pelo que está escrito nos livros, não é pela sua vida boa, se você quiser mudar de vida, ser um bom cidadão, ser um bom membro de igreja, ser um bom cantor, um bom pregador da palavra, mas não buscar o perdão, a remissão e a transformação de vida, não procurar viver uma nova vida em Cristo. Ele conhece o seu coração, eu disse. As nossas boas obras não nos conduzirão aos céus, porque pela graça sois salvos. É um dom de Deus, não é mérito nosso, é uma doação, um presente de Deus, um presente merecido por nós, mas advindo de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, esse versículo. Você sabe que a palavra de Deus, graça, no texto bíblico quer dizer? Graça significa dádiva, presente não merecido. A Bíblia diz que eu não mereço perdão. A Bíblia diz que você não merece perdão. A Bíblia diz que Manassés não merecia o perdão de Deus, mas ele, Deus, é misericordioso e nos concede perdão e perdoa, mesmo sem merecermos. Mas se houver desejo de mudança de vida, de transformação de vida em nosso coração, Deus quer te perdoar nessa manhã. Ele quer perdoar a quantos arrependidos de seus pecados lhe pedirem perdão. Voltando a Manassés, Deus não perdoou Manassés somente perdoou, mas um milagre aconteceu na vida de Manassés. Mesmo parecendo impossível aos olhos dos homens, mas o impossível para nós é possível para Deus. Deus conduziu Manassés de retorno ao trono em Jerusalém. Talvez numa outra oportunidade eu possa pregar sobre esse assunto. Ele foi reconduzido ao trono em Jerusalém. Deus o livrou da masmorra, da morte, da masmorra perpétua, da morte certa por isolamento. Manassés teve a oportunidade, diz a Bíblia, de reassumir o trono. Manassés teve uma nova chance em se transformar em um rei nobre, generoso, um grande rei. E foi isso que aconteceu. Manassés mudou a vida dele. Repito, Deus está pronto nessa manhã de culto a perdoá-lo. Deus está pronto para restaurar a sua vida, esteja ela em que condição estiver. Talvez você tenha cometido muitos erros que proporcionaram já nesta vida angústia
e um preço alto a pagar pelo pecado cometido. Mas Deus, nesta manhã, neste culto, deseja restaurar a sua vida, perdoar e restaurar, se esse é o seu desejo. Deus quer restaurar a sua vida se crendo, se arrependido, você o buscar com todo vigor espiritual de tua alma. Você quer ser perdoado? Quer ser restaurado? Você quer ter o seu nome escrito no livro da vida? Você quer ser salvo da vida tormentuosa que te espera na eternidade? Na vida depois da sua morte física? Você quer ser livre do jugo, da influência de Satanás? A Bíblia diz que Satanás não tem poder sobre os filhos de Deus, a menos que esse Filho de Deus conceda esse poder a ele. Se você deseja, meu querido, minha querida, meu jovem, meu amado amigo, se você deseja essas coisas, eu convido a confessar agora os teus pecados. Diga ao Senhor Deus quão arrependido você está e que pede o seu perdão, a sua misericórdia, e acompanhe esse pedido de perdão com a sua promessa de mudar de direção na vida, na estrada, no rumo da tua vida aqui, neste mundo, em direção à eternidade. Como disse, você pode mudar. Você pode mudar, se o desejar. Você pode mudar o destino final da sua alma, se o desejar. Creia que o amor de Deus por você fará isso. E a graça de Deus, que torna o perdão possível, estará sobre você, abençoando nessa manhã. Peça e receba o perdão de Deus. Manassés foi perdoado e terminou seus dias servindo e adorando a Deus. Concluo nesta manhã de culto conclamando você a buscar a presença de Deus. Eu não sei por que razão, não compreendo por que razão eu senti o desejo de trazer esta mensagem nesta manhã. Mas possivelmente Deus quis te dar esse aviso, essa chance espiritual. Pense comigo. A que distância de tempo você está da eternidade? Horas? Dias? Semanas? Meses? Quantas décadas? Posso falar em dias. Nós temos visto aí pela televisão algumas pessoas que numa semana estão fortes e vigorosas, pessoas fortes, saudáveis, jovens, e na outra semana estão derrubados pelo Covid-19. Não desejo isso para você, logicamente, do fundo do meu coração. Mas eu quero te falar sobre a distância do tempo. A que distância você está da eternidade? Quanto tempo de vida você ainda terá para decidir-se? Ah, pastor, eu agora não posso me decidir, eu tenho que tomar aqui, pensar alguma coisa, tenho que acertar algumas coisas primeiro. Quanto tempo de vida você ainda terá para decidir-se?
A Bíblia diz, hoje, eu tomo a liberdade para dizer, agora é o tempo aceitável. Não deixe passar. Ore ao Senhor, fale com Ele, feche seus olhos. Eu sugiro que nos lares haja agora um momento de oração silenciosa, enquanto ouvimos a irmã Laure cantando uma das melodias que ela tão bem louva ao Senhor. E depois eu estarei orando com você, que porventura sentir o toque do Senhor e se decidir nesta manhã por uma vida santa, por uma mudança de vida. Você que deseja o perdão do Senhor, que deseja um novo momento de vida, que deseja escrever uma nova história a partir desta manhã. Oremos. Repita comigo, amigo, querido irmão, querida irmã. Deus, eu busco nesta hora o teu perdão. Desejo, Pai, a salvação oferecida aos teus filhos. Eu vou buscar forças em Ti, querido Senhor, para não voltar à prática dos pecados que ofenderam a Tua santidade. Use a minha vida, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. E o Teu amor pra sempre. Se eu creio em Ti, Jesus, eu pertenço a Ti. Jesus, a razão do meu viver, razão do meu louvor, tudo que sou, eu te adoro, eu te adoro. Querido irmão e ouvinte, se você tomou alguma decisão nessa manhã, e uma decisão sincera, verdadeira, ligue para nós. A nossa secretaria está funcionando no horário normal de manhã e à tarde. Ligue para as nossas secretárias, dê o seu nome, diga que você tomou uma decisão por Cristo Jesus e elas encaminharão a irmã missionária Ângela, que fará contato contigo. Então, ao ligar, também dê o seu nome, se você é de outro estado, de outra, quem sabe de outra nação, de outra cidade, ou mesmo aqui de nossa cidade, mas não tem intimidade conosco, dê o seu nome, seu endereço, seu e-mail, nós teremos prazer em retornar a sua ligação, a conversar contigo. Que Deus o abençoe. Quero conclamar a todos para as 18h30, o culto das 18h30. Estarei de volta aqui, falando com os irmãos, conversando com os irmãos e introduzindo o pastor de jovem, o pastor dos nossos jovens, pastor José Rodrigo.
ele estará trazendo a mensagem da noite. Não deixe de assistir. Sentem com a família, como fazem no culto da manhã, reúnam-se ao redor da mesa ou na sala para assistirem, participarem do culto. Nós temos observado que o nosso público à noite diminui um pouquinho. Nós temos como observar isso aqui. E eu gostaria muito que tivéssemos o mesmo grupo ouvindo no culto à noite. Os pastores que pregam à noite, as irmãs que estão pregando à noite, com todo carinho, estão preparando uma mensagem especial para vocês. Ouçam hoje o pastor José Rodrigues e orem por ele. Ele está aniversariando hoje. De repente, até mandem um bolinho virtual para ele, né, com velinha acesa e tudo mais. Que Deus possa abençoar os irmãos. Um bom domingo, uma boa tarde a todos e até às 18h30, quando aqui estaremos de volta. Amém.